O que seria a mediação de conflitos? Não só o papel do mediador, mas também a importância do professor enquanto mediador dentro da sala de aula, pois ele vai se deparar com variedade de alunos com problemas interdisciplinar, problemas de famílias desestruturadas e de repente o professor é o espelho que ele tem. É a primeira referência que ele tem como pessoa, como indivíduo, como cidadão. De repente ele não tem isso dentro da família. E ele busca no professor esta imagem. Daí a importância do professor também, dentro da sala, mediar os conflitos que possam existir, que ocorrem, que nós sabemos. Essa é a grande verdade. E muitos professores não sabem o que fazer neste momento de conflito. Então nós estamos proporcionando a cultura de paz, semeando a cultura de paz dentro das unidades escolares estaduais, que o professor possa mediar, para que esse aluno leve para o seu lar também essa cultura de paz, para que dentro do seu lar haja harmonia, haja mediação, haja o diálogo, que é o que está faltando hoje em dia, e que o professor entenda que esse aluno, ele vem para nós talvez estraçalhado por tantos problemas que a sociedade traz, que a sociedade vive. Esse aluno muitas das vezes vem desacreditado e o professor tem o papel, enquanto educador, de transformar este aluno. Cabe ao professor ser um agente transformador, para que este aluno também, na sociedade, possa também ser um agente transformador, semeando a cultura de paz, que é o lema do educador. Eles chegam na defensiva. Muitas vezes eles vêm na defensiva. Eles vêm para cima. Eles vêm para cima da gente. Então, qualquer um que queira colocar uma imposição, até mesmo por uma questão de norma escolar, até mesmo para ajudá-lo na aprendizagem, qualquer um que coloca para ele, que impõe para ele alguma coisa, ele vem para cima. Porque muitas vezes esse aluno, ele vê na figura do professor aquela pessoa que o constrange fora da escola, aquela pessoa que o aborrece. Ele vê na figura do professor aquela pessoa que ele desaprecia. O professor, ele precisa ter um olhar diferenciado para o aluno. É difícil para nós, não é fácil. Não é fácil para o professor sozinho estar diante ali de uma sala sufocada de alunos. É difícil para ele trabalhar, é preciso ele prepara a sua aula e ele encontra dificuldades para poder colocar isso em prática, né? Mas o olhar do professor é tudo. É o primeiro diálogo, é o olhar do professor. Quando o aluno ele faz essa leitura nos olhos do professor, que ele vê essa reprovação, isso pode ser no primeiro contato, tá? E isso pode ser no decorrer do ano letivo, né? Que muitas coisas acontecem na sala de aula. Difícil para o docente,
E quando o aluno faz essa leitura, que ele percebe esse olhar, aí para reconquistar, para reconsiderar, é muito difícil. É muito difícil, porque o aluno ele não sabe trabalhar isso. Quando ele vê esse olhar de reprovação por parte do professor, pela indisciplina, pelo descaso do aluno, pela improdutividade dele, e o aluno faz essa leitura, porque é real essa situação, é real. E o professor, ele involuntariamente, ele lança esse olhar. E quando isso acontece, ele percebe isso, ele vê, ele enxerga isso no olhar do professor, aí dificulta qualquer diálogo. Isso precisa ser trabalhado. Não deixar o aluno perceber o seu olhar de reprovação. Muitas vezes não precisou agressão verbal para que o conflito fosse instalado. Bastou esse olhar de reprovação e quebrou toda a possibilidade de diálogo posterior. Dentro de uma sala de aula, nós sabemos a realidade verdadeira do professor. Se deparar com 35, 40, 50 alunos não é fácil para ele, mas ele se dispôs a ser um educador. O que é ser um educador? É ser um agente transformador. Então ele tem que analisar sim, observar o aluno, estar atento aos movimentos dentro da sala de aula, aquele aluno que sempre está ali quieto, de cabisbaixo, muitas vezes drogado, muitas vezes alcoolizado, e o professor abre mão, ele deixa de lado aquele aluno, ele não faz nada porque ele acha que não vai ter solução, que não vai adiantar nada. Engana o seu professor. A sua fala pode transformar a vida deste aluno. A sua fala, professor, pode mudar, de fato, a vida deste aluno que está ali isolado, muitas vezes por problemas pessoais, como eu disse, drogas, como eu disse, o álcool e tantos outros motivos, problemas familiares que ele traz. Então isso o desmotiva para que ele faça a sua lição, para que ele participe da sua aula. Então, professor, cabe a você chamar a atenção desse aluno, trazer esse aluno para você, ser amigo, ser parceiro deste aluno e conhecer a realidade deste aluno dentro da sala de aula. O grande educador Paulo Freire, ele disse que uma escola democrática é aquela escola onde o ato de ensinar e de aprender seja levado com seriedade. E ele ressalta que a seriedade, ela não pode ser transformada em sisudez. Ele reforça ainda o seguinte, que nessa escola, ao ensinar os conteúdos, que ensine também o sujeito a pensar. Frase essa é corroborada com Rubem Alves, que ele diz também que o aluno ele tem que ser ensinado a pensar. Com base nesses educadores e tantos outros, que estão no nosso meio, já foram, é que eu sempre sustentei o meu trabalho. Um trabalho, um foco na reflexão, na mediação do conhecimento, colocando sempre o aluno como protagonista em todo o processo pedagógico. E sempre o meu trabalho foi pautado no sentido de atingir uma habilidade, atingir uma competência, dentre outros aspectos que de uma forma ou de outra acabam interferindo nesse ato de aprender. Para exemplificar, no ano de 2013, ao assumir 2 turmas na disciplina de Física, numa escola estadual paulista, eu me deparei com uma cena assim um tanto chocante. Em uma dessas turmas, eu verifiquei uma disciplina muito exacerbada, uma turma muito sem foco, uns alunos que realmente eles não entendiam por que estavam ali. E eu iniciei o meu trabalho naquele ano, nessa turma, sem êxito nenhum. Eu não via foco, eu não conseguia atingir os alunos. Já se passavam aí mais a metade do primeiro bimestre, já estávamos aí indo para o final de abril,
E eu já estava me sentindo frustrado porque eu via que meu trabalho não andava. E eu resolvi buscar mais informações daqueles alunos, né? Até para tentar encontrar uma saída, um caminho. Foi quando eu me deparei com uma realidade ainda um pouco mais angustiante, porque naquela mesma sala eu tinha alunos de liberdade assistida, eu tinha alunos de inclusão, eu tinha alunos, na sua grande maioria, com famílias desestruturadas, casos de gravidez, dentre outras tantas coisas. Diante de tudo isso, eu percebi o enorme desafio que eu tinha pela frente, né? E eu continuei com o meu trabalho, né? Sempre de olho em um momento que eu pudesse atingir aqueles alunos. Um dado dia, ao desenvolver um conteúdo de física do movimento uniformemente variado, eu estava explicando a respeito da parábola no gráfico e, para exemplificar, eu falei a respeito do chute de uma bola, expliquei sobre o movimento, né, de um protótipo de foguete, porque nós, por coincidência, né, nós estávamos justamente na 7ª Mostra Brasileira de Foguetes, que estava acontecendo no país, e eu percebi que aquela aula, aquele momento me chamou a atenção, porque os alunos eles começaram a observar a lousa. Aqueles mesmos alunos que estavam desfocados, aqueles mesmos alunos que não estavam observando as minhas aulas, não viam sentido. E naquele momento eu vi um momento crucial para que o meu trabalho se desenvolvesse. Bem, aí eu dou uma pausa para retomar a outra fala do Paulo Freire, que ele diz, né, que uma escola democrática também é uma escola que se pratica a pedagogia da pergunta. E nesse momento, né, todas as indagações que foram feitas pelos alunos, elas foram respondidas, tá certo? Eu percebi uma grande motivação, né? Aproveitei o momento para divulgar exatamente essa 7ª Mostra Brasileira de Foguetes, e os alunos ficaram extremamente ansiosos, né? Eu falei a respeito do regulamento e fiquei na próxima aula de estar detalhando esse regulamento. Chegando em casa, me debrucei em cima desse regulamento, estruturei todo o meu planejamento com base no regulamento, tá? E ao retornar para a sala de aula, eu comecei esse trabalho de divulgação dessa mostra. E daqui para frente, desse momento em diante, os alunos eles começaram a se motivar. E as minhas aulas começaram a fluir de uma forma maravilhosa. Então, fizemos todo esse trabalho e chegado o grande dia, né, do lançamento dos foguetes, os alunos iriam se deparar com um produto final, o produto, né, de um trabalho a qual eles mesmos fizeram, eles mesmos desenvolveram. Eu fui um mero mediador de todo esse trabalho. Muitos podem estar questionando assim, e os alunos com dificuldade, os alunos com defasagem, né? Pois é, isso daí foi uma grande surpresa para mim também, porque assim, em meio ao desenvolvimento do projeto, a construção dos foguetes, esses alunos com defasagem, eles se motivaram a querer aprender a medir, a calcular volume, a entender o processo de propulsão desses foguetes. Os alunos de liberdade assistida, eles me ajudaram o tempo todo, no sentido de orientar todo esse trabalho. Então houve uma parceria de todos esses alunos, né? Então o local predeterminado pela escola, nós se dirigimos para esse local e chegando lá, esses foguetes foram lançados para surpresa de todos os foguetes, eles decolaram com sucesso, né? Atingindo distâncias variadas, né? E a maior distância alcançada foi 63 metros horizontalmente, né? E, poxa vida, né? Foi uma animação assim, até da minha parte, né? Foi assim uma alegria muito grande. Você via eles colocando as mãos no rosto, eles não estavam acreditando que aquilo ali era produto do próprio trabalho deles, né? Então foi assim uma agitação, todo mundo começou a pular, a gritar, né? Inclusive eu, né? Então assim, foi assim fantástico, né? A mudança dos alunos durante o desenvolvimento do projeto, ela já aconteceu já na semana seguinte. A própria leitura do regulamento, das regras, aonde se poderia chegar por meio desse projeto, já apreendeu a atenção de todos. Então, assim, na primeira semana eu já percebi que 2 ou 3 alunos ficaram desfocados ainda porque não estavam entendendo como funcionava tudo aquilo devido a uma defasagem na leitura e a escrita. Porém, com o passar das semanas, isso já em meados de maio, próximo ao dia do lançamento, né,
todos os alunos, sem exceção, todos mudaram o seu comportamento. Inclusive, alguns professores me procuraram e perguntaram qual era a receita, né? Qual era a receita, porque aquela sala ninguém conseguia dar aula. E eles sempre ficavam falando da aula de física. Por que é que só tinha 2 aulas de física? Não poderia ter mais aulas de física. Porque naquele momento as aulas começaram a ter sentido para aqueles alunos. E nós sabemos que o currículo do Estado de São Paulo ele é muito claro, quando ele fala que o trabalho pedagógico na sala de aula tem que ter significado para o aluno. Então eu percebi que aquele projeto trouxe significado para as aulas de física. Então nós saímos do abstrato, que é o trabalho que estava sendo feito, né, em movimento uniformemente variado, e fomos para o concreto. E o aluno começou a enxergar aquilo na prática, né? Após esse lançamento, né, após a conclusão do projeto, essa sala passou a ser outra sala. Eu percebi que a atenção nas minhas aulas eram outras. Os alunos começaram a indagar mais, né? A pedagogia da pergunta, como Paulo Freire menciona, né, na escola democrática, ela de fato estava em prática, né? No final do primeiro semestre, eu percebi que os alunos já estavam discutindo a questão da água, porque nós estávamos num período de racionamento de água em Guarulhos, já estávamos discutindo essa questão da economia da água, e eu percebi que os alunos já estavam, né, discutindo isso. E já me veio, né, a segunda ideia para o próximo semestre, que era trabalhar o projeto voltado à questão da água. Resumindo tudo isso, né, o que se nota é que, quando Lucchesi diz que temos que olhar o sujeito dentro da sua singularidade, quando Edgar Morin diz que temos que trabalhar a questão holística, juntando as duas coisas, para trabalhar a questão holística, o todo, a partir da sua singularidade, eu tenho que motivar o aluno dentro das suas preferências individuais, motivá-lo por meio daquilo que ele gosta, dentro da sua realidade, sempre buscando, tá certo? O interesse do aluno, sempre entendendo o momento certo, tá certo? De desenvolver um projeto. E a pedagogia de projetos, ela tem que estar presente em toda a ação do professor, sempre lembrando que o protagonista é o aluno tem que estar no palco, o professor tem que ser o mediador do conhecimento. Quando a gente pensa em todos esses pontos e amarra todas essas ideias desses teóricos da educação, nós entendemos que resgatar por meio da motivação e das preferências individuais é o caminho correto. Muitas vezes os professores se deparam com alunos sem vontade alguma de fazer ou realizar as suas atividades em sala de aula. E o professor fica indeciso, sem saber o que fazer, até mesmo com vontade de largar tudo e sair correndo, por conta de que ele não consegue visualizar e enxergar um caminho para tal indisciplina em sala de aula. É necessário que se lance um desafio para estes jovens e adolescentes. Muitos deles vêm para a escola, para a sala de aula, sem perspectiva alguma. E muitos desafiam os professores. Eles querem questionar o professor e enxergar neste professor algo diferenciado que ele não tem como referência dentro da casa dele. E o professor, ele tem que estar preparado, ele tem que estar disposto a enfrentar e a buscar lá com os alunos dele a realidade vivida, o que interessa para aquele aluno e trabalhar esse interesse do aluno. É um desafio, é lançar um desafio para este jovem. Esses jovens precisam de um desafio na sala de aula, uma aula motivada, uma aula transformadora, uma aula que busque, que parta dos conhecimentos do aluno e vá para o objetivo final, que é atingir a meta, que é atingir o necessário que o professor quer. E muitas vezes não é da forma que o professor quer. Muitas vezes não é só a lousa, não é só o giz, não é encher uma lousa, né, com textos que vai fazer com que o aluno aprenda. É um diálogo, é uma conversa de
pede ouvido, muitas das vezes que o aluno precisa de um abraço, de um carinho, de um afeto, e por que não lançar um desafio? Eu acho que nós temos grandes desafios e eu sou uma pessoa que gosto do não. Eu gosto daquilo que não acontece, daquilo que não está certo. E na época dos anos 80, eu fui chamado para participar de um projeto na parte do governo estadual, que ele colocava vários alunos na área de repetência numa mesma sala. Então, tipo, alunos que tinham menos repetência, eu tinha 2, ou daí para frente. E para mim foi um projeto novo, também achei que eu queria ver de que tipo de resultado aconteceria isso, né? Mas deparei também com uma sala realmente muito complicada. Pessoas que tinham problemas de fome, problemas de moradia e algumas coisas parte de coisas que aconteceram com eles em termos sociais. E nesse interim, o que me deparei com uma aluna que na realidade ela tinha uma condição de se vestir tudo de preto. Ela vinha com um tênis, uma camiseta e uma calça, mas só se vestia de preto. E ficava meio deslocada lá no fundo e nada. E tudo que você conversava com ela era uma pessoa monossílaba. Era sim ou não. Se você andasse um pouco mais acima daquela linha dela, o que ela fazia? Ela te respondia com palavras de baixo calão ou com uma forma agressiva. E isso foi feito também uns relatos com os meus amigos, os meus parceiros de aula, tocando do que o projeto estava andando, mas tinha alguma coisa que com essa menina realmente não estava conseguindo chegar. E aí eles me propuseram que naquele ano ia ter uma festa junina diferenciada na escola, né? E aí eu me dei uma ideia de eu propor para ela a condição de estar fazendo um desafio. Eu falei para ela, eu tô com um problema, porque eu apostei para os professores que você viria na festa junina. Mas a aposta não é só você vir, teria que mudar essa sua vestimenta, tipo, você teria que vir com outro tipo de roupa, e se você conseguisse passar em todas as barracas dessa sua presença, você podia até ir embora. Eu ia ganhar a aposta. E na realidade não posicionei o que eu estava falando com os meus professores, que eu já tinha feito isso, e falei que ela ia ganhar uma caixa de bombom. E eu falei para ela, aí, posso contar contigo? Bom, deixei isso, uma sementinha dela, e foi passando o tempo. Depois de mais ou menos uns 20, 25 dias, faltava uma última semana, eu falei, aí, você topa ou não topa o desafio? E ela falou assim, não, professor, já ouvi que você é um cara bacana, tudo, eu vou apostar que eu quero tirar um sarro desses professores. E aí ela acabou topando, que na realidade foi uma grande surpresa literalmente para ela. Por quê? Ela foi mexida na escola, porque todo onde ela passava, as pessoas colocavam para ela, tipo assim, quem é você? Você é nova aqui na escola? O que você está passando aqui? E tipo assim, ela viu que ela começou a ser vista pelos outros alunos. Ela viu que ela foi mexida. Na realidade, ela foi vestida com um vestido bonito, até em relação, foi de salto, foi de maquiagem. Ela na realidade se mostrou o lado feminino do que ela não estava se colocando para dentro, internamente. E a partir daquele momento eu vi que ela começou a mudar toda essa parte dela comportamental e todos esses alunos, os professores também notaram tudo isso, e até ela propriamente. A grande sacada foi que na realidade tinham vários alunos, eles pareciam que não conheciam ela, não reconheceram ela. Um ou outro que era da sala de aula falou, nossa, como é que você tá? O que você tá fazendo? E ficaram, tipo assim, viram que era outro tipo de menina, né? Outro tipo de reação que ela tinha, a parte pessoal dela, tinha colocado para fora, como se fosse um botão que tivesse fechado, ele tivesse broxado aquilo. Foi uma flor linda que todo mundo começou a notar. Alunos de outras séries mais avançadas vieram conversar com ela, perguntar se ela estudava na escola, há quanto tempo, se ela era novata. E, mas nunca te vi. Ela falou a série que ela estudava, mas nunca te vi e tal. Isso realmente mexeu muito com ela. Mas assim, a grande mudança foi que depois de um certo tempo, uns 4, 5 anos, eu encontrei com ela numa rede de supermercados
E ela me viu, veio me abraçar chorando, toda assim, emocionada. Nossa, professor e tal, você mudou minha vida. Eu falei, nossa, mas eu não mudei nada. Ela estava super contente que naquela data ela também tinha subido de cargo, ela supervisionar algumas coisas dentro do departamento que ela estava da loja, né? Eu fiquei muito contente porque eu consegui mexer com isso. Mas o que mais deve ser colocado é o seguinte: essa menina, ela tinha um pai que na realidade era drogado, tinha 2 irmãos de pais diferentes, era uma menina que a mãe dela batia nela porque ela queria que fizesse as coisas. Na realidade, o pai dela foi preso porque batia na mãe, e a mãe, por não ter estudo e não ter nada, ela se prostituía dentro da casa dela, e a filha via aqueles homens entrando e saindo. Então essa era a grande revolta da menina. Então eu acho que nós temos que estar vendo na realidade a individualidade dos alunos, vendo o porquê do que está acontecendo. Sempre tem algo ou alguma coisa sutil que a gente possa estar fazendo. Na realidade, conteúdos e parte de estudos, ela faz parte de um todo. Mas se eu não consigo chegar nessa parte com o aluno, de me fazer entender, de entrar na comunicação com ele, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu acho que nós temos que olhar um pouco mais para essa comunicação da linguagem com o aluno, tentar falar a língua dele e tentar entender algo que possa modificar esse movimento que ele tem. Acho que essa aí é uma postura de uma prática que aconteceu e que eu acho que foi importante. O tabu que deve ser quebrado pelo professor é que todos os alunos são iguais. Aluno é igual em todo lugar, só muda a escola. Esse tabu precisa ser quebrado, porque o aluno, por isso que ele é um indivíduo, porque ele é único, ele é um, e ele precisa ser trabalhado individualmente. Eu sei que é difícil para nós, mas ele precisa ter essa atenção individual. Se você, numa leitura compartilhada, você traz ali dentro daquela leitura uma reflexão e você percebe que essa reflexão mexeu com algum aluno, com alguma aluna, no emocional dela, esse é o seu momento. Esse é o seu momento de aproximar desse aluno. Um momento de relação, um momento de fala que você tiver com esse aluno, uns minutos que você tiver com esse aluno, você alcança ele. Cabe a você, professor, que está dentro da sala de aula, onde o aluno convive a maior parte do seu tempo, e eu sempre digo para os meus alunos que a escola é o seu segundo lar, porque ali ele entra e ali ele permanece por muito tempo. Então cabe a você, cabe a mim, enquanto educadores, visualizarmos as reais necessidades dos nossos alunos. Não só falando em drogas, não só falando em álcool, não só falando na questão de pais drogados, mães prostitutas, pais traficantes e por aí vai. Vamos falar também naquele aluno com dificuldades especiais, que ele é cego, que ele é surdo, que ele é mudo, autista, síndrome de Down. Tantos alunos hoje que nós temos que incluir dentro da sala de aula, e estes alunos estão sendo excluídos, professor. Então pense com carinho neste aluno, pense como se ele fosse um filho, como se ele fosse um parente, como se ele fosse um sobrinho teu. O que você faria? Tenho certeza que você daria a sua alma para salvar essa criança, para visualizar, ter uma visão, enxergar essa criança com carinho e não deixar ali no canto abandonado, largado, sem nenhum tipo de atividade. Ali ele passa horas e horas. Se ele entra às 7 horas da manhã, ele sai às 12 horas,
sem fazer nada, sem ninguém tomar uma atitude, sem um carinho, sem um abraço, sem aproximação. E nós precisamos desse professor, deste educador, transformador, um agente especial, pois eu, Raquel, ainda acredito na educação, eu acredito em você, eu acredito que você tem potencialidade para mudar, para transformar essa realidade dentro da sala de aula, para com esses alunos especiais também, que tanto necessitam da nossa ajuda no dia a dia. Alunos que muitos dizem não ter solução, não vai chegar em lugar nenhum. Por que eu vou ajudar se ele não tem capacidade? Ele é um autista, ele é cego, tem problema de visão, ele é surdo, ele é paralítico, ele é um cadeirante. Para que eu vou ajudar? Por que eu vou insistir se ele não vai chegar a lugar nenhum? É engano seu. Você vai ouvir relatos que esses alunos têm sim condições, capacidade de ir além, de se tornar um cidadão valoroso dentro da sociedade em que vivemos. Segundo o escritor Leandro Mense, o ser humano é capaz de quebrar paradigmas e chegar a lugares onde muitos julgam como impossível. Aliás, falando em julgamento, será que realmente o julgamento ele faz com que o ser humano cresça? Será que o julgamento ajuda as pessoas a chegarem aos lugares que elas tanto almejam? Para exemplificar isso que eu estou falando, aproximadamente 30 anos atrás, no sertão nordestino, existia um garotinho que, após ele entrar na escola, ele foi submetido a uma cirurgia, pois ele nasceu com catarata congênita bilateral. Ele, chegando na escola, ele passou por um processo muito grande de perseguição, de bullying, de preconceito por parte dos colegas e dos próprios professores. E não bastasse isso, ele tinha um alto grau de dificuldade, porque ele não tinha tido contato com o estudo ainda. E aos trancos e barrancos ele conseguiu chegar na 4ª série. Nos dias atuais é o 5º ano do ensino fundamental dos anos iniciais. E naquela época a escola era excludente, era uma escola onde tudo era baseado na nota, onde a retenção existia de fato. E aquele aluno, aquele garotinho, naquele período, naquele final de ano, ele ficou de recuperação justamente na disciplina que ele tinha mais dificuldade, que era matemática. E a professora chegou para ele numa sexta-feira e falou para ele que ele faria a prova de recuperação simplesmente para um cumprimento de protocolo, porque ela tinha certeza que ele não chegaria a lugar nenhum, uma vez que ele era quase cego, ele não aprendia nada. Se ele não tinha aprendido o ano inteiro, como é que ele ia aprender em tão pouco tempo? E que na segunda-feira ele ia fazer a prova simplesmente para cumprir o protocolo. Aquele garotinho, com muita dificuldade e com uma força interior muito grande, ele falou para a professora que ela poderia aplicar aquela prova, que ele iria passar de ano e que ele iria aprender sim. A professora, com sarcasmo, deu risada dele e perguntou se ele estava desafiando ela. Ele falou: não, simplesmente eu estou falando que eu vou passar de ano. Bem, o desafio foi lançado. O garotinho falou aquilo, só que ele não sabia como ia fazer, porque era uma sexta-feira, faltavam 2 dias ou apenas o final de semana para aquela prova acontecer, e ele não sabia o que tinha que fazer. Só que ele lembrou que tinha um senhor naquela cidade que ele não sabia se trabalhava nos correios, se era bancário, mas o fato é que ele sabia que aquele senhor sabia matemática. E naquela tarde de sexta-feira, aquele garotinho foi procurar aquele senhor e contou todo aquele dilema, se lamentou, resmungou, chorou para aquele senhor. E aquele senhor se comoveu com toda aquela história e resolveu ajudar aquele garotinho no sábado e no domingo. E assim foi feito. No sábado, aquele garotinho se dirigiu à casa daquele senhor e ele começou a explicar a matemática que aquele garotinho, até o momento, não entendia nada.
Em pouco instante, aquele garotinho começou a entender que tudo aquelas coisas faziam sentido. Aqueles números, aquelas letras, começou a ter significado na vida daquele garotinho. E como um passe de mágica, ele começou a compreender tudo. E assim se passou o final de semana. Chegando a segunda-feira, logo cedo, da manhã, ele já estava na sala de prova. A professora adentrou a sala e já entregou a prova para ele logo na entrada e falou: assina seu nome, pode entregar, porque afinal de contas você não sabe fazer nada mesmo. Eu já sei qual vai ser o resultado. E ele olhou para aquela prova e ele entrou numa crise de riso. Ele simplesmente começou a rir muito daquela prova. E a professora perguntou para ele se ele estava gozando da cara dela, se estava rindo dela. Ele falou: não. E a professora chamou o diretor da escola. O diretor chegou até aquele garotinho e perguntou para ele o que estava acontecendo, se ele estava rindo da professora. Ele falou: não, é porque eu estou entendendo tudo que está nessa prova. Eu sei o que está escrito aí, eu sei fazer isso daí. E o diretor falou para ele: então faça. Ele falou: mas eu não consigo, estou tremendo muito, eu não consigo. Passados alguns minutos, o garotinho fez aquela prova e a professora não estava acreditando no que ela estava vendo. E como tudo dali para frente, na vida daquele garotinho passou a ser lógico, também foi lógico o resultado daquela prova. Ele tirou 10 naquela prova. E naquele mesmo dia saiu o resultado. O garotinho disse para os que estavam presentes ali, que era o diretor e a professora, que daquele dia em diante ninguém mais chamaria ele de burro. Pois é, parece até ironia do destino, mas aquele garotinho, atualmente ele é professor. Ele é professor justamente da disciplina que tanto ele sofreu. Ele é professor de matemática, professor de física. Ele se tornou um engenheiro. E hoje esse professor, ele consegue enxergar a diferença e consegue olhar o aluno de outra forma, porque ele é exemplo disso. E essa é a minha história. Quero dizer a você, professor, que existe sim solução, que existe sim possibilidade desse garotinho deficiente se tornar um grande mestre, um grande doutor, um grande professor, talvez. Tenha presença pedagógica dentro da sala de aula. O que é ter presença pedagógica? É tratar o aluno como um ser humano e não como um número de chamada. Faça a diferença, pois suas palavras, suas atitudes vai mudar, vai transformar este jovem, este adolescente, e a partir daí poderemos acreditar num país melhor, numa sociedade igualitária, onde teremos os nossos direitos e deveres. Eu acredito na educação, acredito em você, professor.